Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Depois que nos despedimos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cos e, no dia seguinte, para o porto de Rhodes. Dali chegamos em Pátara, onde encontramos um navio que ia para a Fenícia. Nós subimos a bordo e partimos. Avistamos a ilha de Chipre à nossa esquerda e continuamos navegando na direção da Síria e chegamos à cidade de Tiro, onde o navio foi descarregado. Encontramos irmãos e ficamos com eles por uma semana. Os irmãos, orientados pelo Espírito Santo, disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Quando chegou a hora, nós saímos e voltamos para o barco, para continuar nossa jornada. Todos os irmãos, suas esposas e filhos nos acompanharam, enquanto deixávamos a cidade. Ajoelhamo-nos na praia, oramos e nos despedimos deles. Então, entramos no barco, e eles voltaram para suas casas. Nossa viagem de Tiro acabou em Ptolemaida. Ao desembarcar nessa cidade, cumprimentamos os irmãos, e ficamos com eles por um dia. No dia seguinte, fomos embora e chegamos à cidade de Cesareia. Lá, ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Filipe tinha 4 filhas solteiras, que profetizavam. Depois de vários dias que estávamos lá, apareceu um profeta, chamado Ágabo, que tinha vindo da Judeia. Ele se aproximou de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrou as próprias mãos e os próprios pés. Depois, ele disse, o Espírito Santo diz, é assim que os judeus de Jerusalém amarrarão um homem a quem esse cinto pertence, e eles o entregarão aos não-judeus. Ao ouvir isso, nós e os irmãos de fé imploramos para que Paulo não fosse para Jerusalém. Mas Paulo respondeu, o que vocês estão fazendo? Chorando assim só deixam o meu coração mais triste. Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Vendo que não conseguíamos fazê-lo mudar de ideia, nós desistimos e lhe dissemos, que seja feita a vontade do Senhor. Depois, nós arrumamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns dos irmãos de Cesareia vieram conosco e nos levaram até a casa de Menazon, onde iríamos ficar hospedados. Menazon era da ilha de Chipre e foi um dos primeiros a crer em Jesus. Ao chegarmos em Jerusalém, os irmãos de lá nos receberam muito bem. No dia seguinte, Paulo nos acompanhou em uma visita a Tiago, que estava com todos os líderes da igreja. Depois de cumprimentá-los, Paulo falou em detalhes sobre tudo o que Deus tinha feito pelos não-judeus, por meio do seu trabalho. Depois de ouvirem, eles oraram a Deus e disseram a Paulo, irmão, como vê, milhares de judeus vieram a crer no Senhor, e eles cumprem fielmente a lei de Moisés. Eles foram informados de que você ensina os judeus que vivem entre os não-judeus a ignorarem a lei, que você diz a eles para não circuncidarem os seus filhos e para não seguirem os nossos costumes. Então, o que faremos a respeito disso? As pessoas certamente saberão que você está aqui. Nós queremos que você faça o seguinte: 4 homens que estão entre nós fizeram um voto. Vá, faça os rituais de purificação com eles, e pague a despesa para que eles possam rapar a cabeça. Assim, todos saberão que não há verdade nos rumores que eles ouviram sobre você, e também verão que você vive de acordo com a lei. Quanto aos não-judeus que creem no Senhor, nós já escrevemos uma carta com a nossa decisão, para que eles evitem comer animais sacrificados aos ídolos, consumir sangue, comer qualquer animal que tenha sido estrangulado e evitar a imoralidade sexual. Então, Paulo levou os homens com ele. No dia seguinte, ele os acompanhou nos rituais de purificação. Depois eles foram ao templo, para acertar sobre o cumprimento dos dias da purificação, e sobre a oferta que cada um deles faria. Os 7 dias de purificação já tinham quase acabado, quando alguns judeus, vindos da Ásia, viram Paulo no templo, e instigaram a multidão contra ele, prendendo-o. Eles gritaram, povo de Israel, ajudem. Este é o homem que está ensinando a todos, em todos os lugares, a se voltarem contra o nosso povo, contra a lei e o templo. Ele até mesmo trouxe gregos para dentro do templo, profanando este lugar sagrado. Eles disseram isso, porque tinham-no visto junto com Trófimo, de Éfeso, na cidade tempos antes, e presumiram que Paulo o havia levado até o templo. Toda a cidade ficou chocada com isso, e as pessoas vieram correndo para o templo. Eles agarraram Paulo e o jogaram para fora do templo. Imediatamente, as portas foram fechadas.
Como eles estavam tentando matá-lo, chegou a notícia ao comandante da tropa romana de que havia tumulto por toda a cidade de Jerusalém. O comandante, sem demora, levou alguns oficiais e soldados e correram para onde estava a multidão. Quando as pessoas viram o comandante e os soldados, pararam de bater em Paulo. Então, o comandante prendeu Paulo e ordenou que ele fosse acorrentado com 2 correntes. Ele perguntou quem ele era e o que ele tinha feito. Algumas pessoas na multidão gritavam uma coisa, e outras gritavam outra completamente diferente. Como o comandante não conseguia descobrir a verdade por causa de todo o barulho e toda a confusão, ele ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, ele precisou ser carregado pelos soldados, pois a multidão estava muito violenta. As pessoas gritavam: "Acabem com ele!" Quando faltava pouco para ele ser levado para dentro da fortaleza, Paulo perguntou ao comandante: "Eu posso lhe dizer uma coisa?" E o comandante lhe perguntou: "Você sabe grego? Você não é o egípcio que, recentemente, incitou uma rebelião e levou 4.000 assassinos para o deserto?" Paulo respondeu: "Eu sou judeu de uma importante cidade, chamada Tarso, na Cilícia. Por favor, deixe-me falar com as pessoas." O comandante permitiu que Paulo falasse. Então, ele ficou em pé nas escadas e pediu silêncio. Quando ficaram quietos, ele falou com eles em aramaico. Atos capítulo 21. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.